Sobrevida global e fatores prognósticos na metástase da medula espinhal tratada cirurgicamente. Então, 10% dos pacientes com câncer, eles desenvolverão metástase ao longo da vida, sendo que 40% desses apresentarão uma compressão medular sintomática. O objetivo do tratamento desses pacientes é uma manutenção da qualidade de vida, através do alívio da dor, manutenção da função neurológica e estabilização da coluna vertebral. O objetivo primário desse estudo foi analisar a associação de fatores clínicos, oncológicos e cirúrgicos na sobrevida dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico de metástases epidurais. A sobrevida foi definida como o tempo entre a cirurgia e o óbito do paciente. Como objetivos secundários, avaliar a epidemiologia e o prognóstico neurológico desses pacientes e identificar as complicações do procedimento cirúrgico. Foi uma corte retrospectiva de 40 pacientes tratados cirurgicamente no Hospital de Clínicas da Unicamp por compressão medular por metástase entre janeiro de 2010 a dezembro de 2018. Foram incluídos todos os pacientes com metástase que foram submetidos ao tratamento cirúrgico com idade maior do que 15 anos, uma sobrevida maior do que 3 meses e sem lesões hematopoéticas. Foi um critério de exclusão. A maioria dos pacientes era do sexo feminino, com idade maior ou igual a 55 anos e caucasianos. Com até 3 metástases, a localização preferencial foi a coluna torácica e a maioria dos pacientes apresentaram-se a dimensão com dor. Enquanto ao subtipo histológico, o mais comum foi mama e os 3 principais mama, próstata e pulmão, representando até 50% da amostra. Em relação ao tratamento, a maioria dos pacientes, 55% deles, foram submetidos ao tratamento cirúrgico com instrumentação. E a grande maioria também foi submetida à radioterapia neoadjuvante após a cirurgia. Complicações pós-operatórias foram observadas em 12,5% dos pacientes. Em relação aos pacientes que realizaram instrumentação, houve uma maior propensão desses pacientes tiverem sido admitidos com dor, com P estatisticamente significativo, também com colapso do corpo vertebral ou desalinhamento da coluna vertebral. Como já era esperado, pacientes submetidos à instrumentação apresentaram uma escala de SINS aumentada, uma escala de instabilidade mecânica. Quanto ao déficit neurológico, os pacientes apresentaram uma melhora significativa da função neurológica após o tratamento cirúrgico, com P menor do que 0,05. Em relação à sobrevida global, o objetivo primário do estudo foi de 8,4 meses, conforme demonstrado nessa curva de Kaplan-Meier. 77% dos pacientes evoluíram para óbito até a coleta dos dados, sendo que 40% nos primeiros 6 meses. Pacientes com KPS menor do que 70, ou seja, com baixo status funcional, tiveram uma sobrevida de 6,36 meses, enquanto aqueles com KPS acima de 70, uma sobrevida de 14,48 meses. Ou seja, o KPS menor do que 70, um baixo status funcional, teve um risco 2,33 maior de óbito em 6 meses. Uma outra escala de sobrevida, a escala ECOG, também teve relação com mortalidade. Pacientes classificados como 0 e 1, ou seja, com bom status funcional, tiveram uma sobrevida de 14,3 meses, enquanto aqueles classificados como 3 e 4, uma sobrevida baixíssima de 1,24 meses. Em relação aos pacientes com metástases viscerais localizadas fora do retroperitônio, também houve uma diferença estatisticamente significativa. Aqueles com metástases irressecáveis tiveram uma sobrevida de 6,3 meses, enquanto aqueles com metástases ressecáveis ou sem metástases, quase o dobro de sobrevida. Portanto, os metástases irressecáveis também apresentaram um risco 2,34 vezes maior de óbito em 1 ano. Então, como conclusão, a sobrevida dos pacientes com metástases epidurais se associou nitidamente ao status funcional, aferido pelas escalas de ECOG e KPS, além da presença de metástases viscerais irressecáveis. Os pacientes submetidos ao procedimento cirúrgico têm uma tendência à melhora do déficit neurológico pré-operatório, e a dor como sintoma inicial teve relação com a presença de instabilidade mecânica, evidenciada por pontuações altas no SINS. Obrigado.